Então, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre abertura italiana, golpe tático, mate em um e um excelente jogo entre o Magnus Carlsen versus Nakamura. Vamos lá? Olá, vamos começar a nossa aula? Abertura italiana, que possivelmente foi criada no século XVII, muito jogada pelo primeiro campeão mundial de xadrez, o Wilhelm Steinitz, do século XVIII. Né? Então foi uma abertura que foi muito jogada e popular e ainda continua sendo muito jogada. Nós temos diversos jogos, por exemplo, do Magnus Carlsen, o atual campeão mundial, utilizando essa abertura também. E vamos lá. A abertura italiana é uma abertura aberta. Normalmente ela promove jogos abertos, mais agressivos, ok? Inicia com peão E4, pretas responde com peão E5. Então, os peões buscando dominar o centro, né? E a próxima jogada de brancas é cavalo F3, atacando o peão de E5, é um peão que está sem defesa, e para desenvolver uma peça e defender este peão, pretas continua com cavalo C6. Próxima jogada de brancas, bispo C4, e aqui nós temos a abertura italiana. Então, as peças estão buscando dominar o centro, com peão atacando D5, bispo atacando D5, cavalo atacando D4 e atacando também E5. Então, brancas está buscando dominar o centro e desenvolver suas peças, como o bispo e o cavalo já estão desenvolvidos, ok? Então, aqui nós temos a abertura italiana. A abertura italiana, ela cai para três variantes principais, tá? A Gioco Piano, que pode ir para Gioco Pianissimo, o Gambito Evans e a defesa de dois cavalos, tá? Então, a defesa de dois cavalos para pretas seria cavalo F6 agora, tá? O Gambito Evans seria após bispo C5, peão B4, ok? Porém, nós vamos ver uma variante que é com certeza a mais jogada, né, que é a Gioco Piano. Então, após o bispo ir para C4, bispo preto vai para C5 e aqui nós já temos a Gioco Piano. Brancas coloca o peão em C3, defendendo a casa D4, pois em algum momento brancas deseja colocar o peão em D4. Então este peão em C3 já protege esta casa. Muito bem. Próxima de pretas, cavalo atacando o peão em E4. E agora, para defender esse peão e também possibilitar o movimento do bispo de casas pretas, o peão vai para D3 e abre o espaço também para o bispo, abre essa diagonal. Próxima jogada de pretas, então o peão vai para D6 e o bispo ele também está com a sua diagonal agora liberado, ok? E o peão coloca mais uma defesa aqui em E5. Brancas agora realizam roque. Pretas colocam o peão em A6 com a intenção de, em algum momento, colocar o peão de B7 em B5, atacando o bispo, ok? O bispo, então, prevendo essa jogada, recua para B3 e ele tem também a casa C2 para o momento em que ele desejar. Pretas, então, retornam o bispo para evitar um ataque do peão de D3 em D4. Brancas agora colocam o cavalo em D2. A intenção deste cavalo é chegar até G3. Pensem aí o caminho que este cavalo pode fazer. Então, a ideia principal é colocar a torre em E1 para atacar a coluna central, o cavalo ir para F1 e depois chegar em G3,
formando aqui uma estrutura bem sólida para realizar um ataque à possível ala em que o rei estará realizando este roque, ok? Roque pequeno. Então pretas realiza o roque pequeno e aí brancas precisa de um plano para realizar um ataque que busque o checkmate. Então brancas colocam o peão em H3, tirando a possibilidade do bispo realizar uma cravada relativa neste cavalo, pois se não tem esse peão aqui em H3 e o bispo vai para G4, ele crava o cavalo se sai, o bispo poderia capturar a dama, ok? Também essa jogada de H3 impede o cavalo preto de ir para G4. Então, pretas responde com H6. E nós estamos na Gioco Pianissimo. Em que momento entramos na Gioco Pianissimo? Vamos retornar o jogo. Este é o momento da Gioco Pianissimo. Assim que o cavalo ataca o peão de E4 e nós defendemos este peão com D3, entramos na Gioco Pianissimo, que quer dizer jogo muito lento, ok? Então vamos retornar. Ok. Então, próxima jogada de brancas, torre E1, posicionando a torre mais ao centro, atacando a coluna E, apesar de de ser uma coluna fechada neste momento com peões, mas a torre já fica em uma posição boa, ok? Lembrando que na abertura precisamos posicionar muito bem as nossas peças para depois executarmos os nossos planos de ataque ao rei adversário. Pretas então colocam o bispo em E6, possibilitando uma troca de bispos. Se o bispo branco capturar, pretas pode capturar com o peão e também abrindo essa possibilidade da torre atacar este ponto de F3, ok? Então, próxima jogada, o cavalo vai para F1 com a intenção de terminar em G3. Pretas também coloca a torre em E8, então posicionando a torre também em uma coluna central. E brancas agora termina o desenvolvimento desse cavalo na abertura. E aqui nós temos brancas muito bem posicionadas para buscar futuramente um ataque ao rei adversário. Em algum momento a dama pode ir para F3 e com o auxílio desses cavalos. Agora nós vamos realizar 3 exercícios de tática. Então, analisem peças brancas e pretas. Neste exercício, brancas devem realizar as jogadas. Então, analisem a quantidade de peças brancas, quantidade de peças pretas, a posição das peças e tentem encontrar lances forçados, lances que provavelmente o adversário não vai ter outra escolha, vai fugir do plano que ele estava traçando. Pensem aí, qual é a melhor jogada para brancas? E a melhor jogada para brancas é dama captura o cavalo em D7. Nossa, mas a dama preta capturou a nossa dama. É que agora nós temos um belíssimo golpe tático chamado ataque duplo, em que nós vamos atacar o rei adversário e a dama também. O rei será obrigado a escapar desse ataque, então na próxima jogada iremos capturar a dama preta. E agora podemos capturar a dama preta, ficando com vantagem. Vamos para o próximo? O próximo exercício novamente deve ser feito a primeira jogada para peças brancas. Então, analisem todas as peças, quantidade,
posição das peças e pensem qual é a melhor jogada para peças brancas. E a melhor jogada é torre H1, atacando toda a coluna H, e o rei ele só tem uma possibilidade para escapar, ir até a casa G7. Lembrando que o nosso rei está atacando a casa G5. Pretas não tem nenhuma peça para entrar no meio do nosso ataque. E também não tem nenhuma peça para capturar a torre. Então, torre H1, cheque. O rei foge para G7 e agora nós temos a possibilidade de fazer um golpe tático chamado espeto e capturar a torre preta. Pensem aí, qual é a melhor jogada? Torre H7. Então, após torre H7, o rei ele é obrigado a fugir ou para a casa F8 ou para a casa G8. Para qualquer uma dessas casas, na próxima jogada poderemos capturar a torre. Ok? Vamos para o próximo? E agora vamos para o nosso último exercício de tática hoje. Analisem a quantidade de peças pretas e a quantidade de peças brancas. Vejam a posição de cada peça e tentem encontrar a melhor jogada para peças pretas. E a melhor jogada para peças pretas é bispo captura o bispo branco da casa D4. A dama capturou o bispo. E agora nós temos um golpe tático chamado ataque descoberto. Tentem encontrar. E a melhor jogada para peças pretas é cavalo na casa D3. Com isso, o cavalo ataca o rei e ataca também a torre, realizando um ataque duplo. Brancas agora pode capturar este cavalo com o peão, por exemplo. E a nossa dama agora pode capturar a torre e fim do golpe tático. Esta foi a melhor jogada para peças pretas. Gostaram? Vamos para o próximo? Neste diagrama, nós temos a possibilidade de checkmate para brancas. Tentem encontrar a jogada em que brancas pode realizar e conseguir o checkmate. E a jogada para o checkmate é promoção do peão em C8. Este peão deve se transformar em cavalo. E este rei, ele não terá casas disponíveis. Então a casa A8 está sendo atacada pelo bispo. A casa B8 está sendo atacada pela torre, assim como a casa B7 e B6. O cavalo estará atacando a casa A7 e também a casa B6. Então, peão faz a promoção, se transforma em cavalo e faz cheque mate. Temos mais um agora. Neste diagrama, brancas também pode realizar checkmate em apenas uma jogada. Olhem todas as possibilidades de cada peça branca para vocês tentarem encontrar a melhor jogada, a que vai resultar em checkmate. Pensem aí. E a jogada para o checkmate é cavalo B4, checkmate para peças brancas. O cavalo ataca o rei e o rei não tem nenhuma casa disponível. Vamos ver todas? Então, lembrando que o rei pode ir para qualquer casa ao seu redor. Então, dessas 8 casas, 2 delas já têm peças. Aqui nós temos uma peça da mesma cor, ou seja, o rei não pode ir.
Nesta casa, nós temos uma torre branca, porém, esta torre está sendo defendida pelo bispo de H7. E aí sobram apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cavalo está atacando a casa D3 e também a casa C2, impossibilitando o rei de ir então para C2. Sobram apenas 4 casas. Essas duas casas estão sendo atacadas pelo bispo. E essas duas casas, uma está sendo atacada pelo peão e a outra está sendo atacada pelo rei. Nenhuma peça preta pode entrar no meio desse ataque para bloqueá-lo, pois este ataque está sendo realizado por um cavalo que tem a capacidade de pular outras peças. Pretas também não pode utilizar a sua dama para capturar o cavalo, pois a dama está cravada. É um golpe tático chamado cravada absoluta. Se a dama sai de D6, a dama branca automaticamente ataca o rei. E isso seria uma jogada ilegal. Gostaram desses cheques mates em 1? Vamos para o nosso último assunto de hoje? Por um acaso, você já assistiu algum campeonato de xadrez? Bom, se você nunca assistiu, neste momento você terá muitas oportunidades. Nós estamos tendo muitos campeonatos online, inclusive jogado pelos melhores jogadores do mundo atualmente. Por exemplo, o Magnus Carlsen, o melhor do mundo, ele organizou um campeonato com 7 outros grandes jogadores de xadrez. São os 8 melhores jogadores de xadrez do mundo. Este campeonato teve início no dia 18 de abril e terminou no dia 3 de maio, com uma premiação total de $250 mil. Este campeonato ele foi transmitido por diversos canais de xadrez, no YouTube, Facebook, Twitch. Por exemplo, o site Chess24, da onde eu estou colocando esta informação, transmitiu também todo o campeonato. A final foi entre Magnus Carlsen, organizador e atual campeão do mundo, versus Nakamura. E após um empate na quarta rodada, sagrou-se campeão deste campeonato. Eu vou mostrar para vocês uma parte desse jogo, pois eu quero principalmente mostrar um golpe tático realizado pelo Magnus, um ataque duplo. Vamos ver se você consegue também enxergar essa possibilidade? Na partida, Magnus está de brancas e Nakamura de pretas. Magnus inicia com uma abertura fechada, o peão da dama em D4. Nakamura responde com o cavalo F6. Brancas então coloca o peão em C4, com possibilidade em algum momento de peão D5 e com o peão defendendo. Pretas coloca o peão em E6, então vejam que eles estão buscando o domínio do centro. Estão atacando casas centrais. O cavalo é desenvolvido, vai para F3, também defendendo o peão e possivelmente um avanço do peão preto. Então aqui brancas têm duas peças atacando a casa E5. Pretas então utilizam o peão de D7, realizando o salto, indo até D5 e propondo aqui uma troca. E com essa jogada de pretas, entramos em gambito da dama recusado. Brancas coloca o cavalo em C3, atacando o peão, atacando uma outra casa central e desenvolvendo o cavalo. Bispo vai para E7, abrindo espaço para o roque, desenvolvendo o bispo. O bispo branco de casa preta também é movimentado e vai para F4, atacando esta diagonal,
atacando também a casa de E5. Então vejam as peças buscando o domínio do centro. Pretas então realizam o roque pequeno, abrindo a possibilidade de movimento com o bispo branco. O cavalo preto vai para D7, defende o outro cavalo, ataca casas próximas ao centro. O bispo vai para E2, atacando esta diagonal, defendendo o cavalo, abrindo espaço para o roque pequeno. O peão captura e aqui brancas têm a possibilidade de capturar o peão. Porém, brancas realizam o roque pequeno, colocando o rei em segurança, a torre mais próxima ao centro, abrindo possibilidade de depois ligar as torres. Pretas então faz o salto do peão, com o peão em C5 e ameaça o peão de D4. O peão captura, bispo captura e o bispo branco captura o peão que estava em C4. Peças pretas colocam agora o peão em A6, visando em algum momento colocar o outro peão em B5 para atacar o bispo e também avançar com os peões. O cavalo vai para G5, atacando dois pontos bem sensíveis de peças pretas. Então, pretas precisa ficar ligada com esse cavalo. O peão ataca o bispo. Agora, parem aí e pensem qual é a jogada mais interessante para peças brancas. Lembrando, nós vamos ter um ataque duplo por aí. E a melhor jogada para peças brancas, a jogada executada pelo Magnus foi bispo captura em E6. E agora o peão preto pode capturar o bispo. Porém, brancas têm um belíssimo ataque duplo com o cavalo. Cavalo ataca a dama de D8 e também a torre de F8. A dama com certeza vai escapar deste ataque e agora o cavalo pode capturar a torre. É isso. Nos jogos dos melhores do mundo, também é possível encontrar golpes táticos que nós aprendemos em nossas aulas. Gostaram? Então, vamos continuar com nossos estudos. Treinem bastante e até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.